Que a graça e a paz de Deus habite ricamente a sua vida. Amém? Pois bem, aqui estou eu, depois de um longo tempo, estou retornando com o A Sós com Deus. E aproveitando já que hoje é o primeiro dia do mês de maio, com esse feriado, e eu espero que você esteja aproveitando bastante, seja descansando, seja passeando com a sua família, seja não fazendo nada, seja dormindo bastante. De qualquer forma, é, eu quero compartilhar com você um texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta para os cristãos da igreja em Éfeso, que se encontra lá no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no íntimo de cada um. Por que Paulo diz que por esta causa, o que estava acontecendo, o que estava havendo? Lá no capítulo 1, Paulo começa se apresentando. E aqui no capítulo 2, Paulo diz que Cristo nos deu vida, porque inimigos estavam infiltrados na igreja daquela época, e Paulo se coloca como um intercessor em favor desses irmãos, pedindo a Deus, se colocando de joelho, intercedendo para que esses irmãos possam ser fortalecidos, que esses irmãos possam avançar no poder do Espírito Santo de Deus, para que eles não retrocedam diante das investidas dos inimigos que estavam dentro da igreja, estavam de alguma forma querendo desvirtuá-los, aqueles que estavam se achegando a Cristo, aqueles que estavam envolvidos na vida de fé, de comunhão, e aí eles estavam ali. Paulo está tomando conhecimento desses eventos e ele vai se colocar como o intercessor, dando a eles encorajamento, uma palavra de encorajamento. Olha, ele diz assim, olha, por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele diz, Paulo vai dizer ainda, isso está no capítulo 1, nos versos 15, peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ah, meus irmãos, como nós precisamos dessas verdades para a nossa vida. Enfrentamos os nossos inimigos que estão por aí, em todos os lados, no meio da família, no meio da igreja, na sociedade, e nós precisamos de ser fortalecidos no Senhor. Os nossos irmãos, no passado, no primeiro século, também estavam enfrentando os seus inimigos, e havia este homem de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo, dando esse incentivo, esse encorajamento, mostrando para que eles deviam olhar para o Senhor Jesus. Ele vai dizer isso no capítulo 2, assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, entre eles também, nós também andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Que você seja fortalecido. O apóstolo Paulo está encorajando, o apóstolo Paulo está mostrando aqui aos crentes de Éfeso quem eles eram, como eles viviam e como a graça de Deus os alcançou. E aqui no capítulo 3 que eu li para vocês, ele está intercedendo, porque as lutas são grandes. Meus irmãos, como precisamos interceder pela igreja, como precisamos nos colocar na brecha em favor da igreja, diante de tudo que está acontecendo.
Então eu quero deixar para você esta palavra do apóstolo Paulo, aí neste capítulo 3, no verso 14, e se coloque de joelhos por essas causas, interceda pela família, interceda pela igreja, interceda pelas pessoas em sua volta, pelas situações, clame a Deus por situações no país, por situações na sua rua, por situações na sua casa, nos seus familiares, seja um intercessor, ponha-se de joelhos e clame ao Senhor para que todos sejam fortalecidos na força e no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu estou pedindo, estou me colocando de joelhos. Isso significa que estou me colocando na brecha, intercedendo, porque eu sei que vocês lutam, eu sei das dificuldades, eu sei dos momentos que vocês estão passando, e eu estou clamando a Deus para que Ele fortaleça você no Espírito. Amados, esta é a minha oração para a sua vida hoje, que você seja fortalecido no poder do Espírito Santo, que a tua casa, que a tua família, que teu filho, que teu cônjuge, que a tua esposa, que teu esposo, que as suas vidas sejam cheias da presença de Deus. Amém? Um grande e um forte abraço para você. Esse é o meu A Sós com Deus e eu compartilho isto com você em nome do Senhor Jesus, que você seja fortalecido na força do poder do Espírito Santo para enfrentar as intempéries da vida, todas as dificuldades. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: buscai-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Busque a presença de Deus. Busque esse poder que vem do alto. Paulo diz, eu gosto muito do texto que Paulo usa em uma das suas cartas, ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ah, meus irmãos, quisera que todos nós pudéssemos ter esse ímpeto de querer conhecer isto. Como seria maravilhoso para a igreja e para esta nação. Que você possa refletir sobre isso e desejar no íntimo do seu ser, querer o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também esteja sobre sua vida. Um grande abraço e até nos encontrar em mais um A Sós com Deus, se Ele assim nos permitir. Amém?